quero, Severino, agradecer aos companheiros e às companheiras da mesa e agradecer esse convite para participar do seminário da juventude construindo um novo Brasil e dar aqui a minha contribuição. Quero dar aqui a minha contribuição de maneira muito franca e sincera sobre a relação de 68 com o momento que a gente está vivendo hoje. E tem algumas questões que é importante a gente entender nesse processo. A primeira questão que eu queria colocar aqui é uma preliminar. Ao resgatar 68, nós temos que iniciar o resgate fazendo uma disputa política. Porque a maneira como se fala de 68 já implica uma disputa política. Normalmente, foi um grande episódio da história democrática e libertária do país, que ao ser colocado no resgate, já tem implicitamente um confronto político. Os formadores de opinião e a grande mídia, ao falar de 68, tenta despolitizar o resgate de 68. Primeiro caracterizando como se fosse um movimento comportamental, um movimento cultural. 68 foi comportamental e foi cultural, mas foi particularmente no Brasil um movimento político revolucionário. Mas esse resgate ele fica submetido à ideologia dominante, principalmente nos meios de comunicação e nos painéis, para não resgatar o significado revolucionário de 68. A outra preliminar é um episódio marcante que a própria história resgata, mas ao resgatar 68, a visão dominante é falar a partir dos comentaristas e não dos protagonistas. Com raríssimas exceções, o único comentarista mais, vamos dizer, legitimado pela grande mídia que fala de 68 e viu 68 é o historiador e professor Daniel Arão Reis. Porque os demais são comentaristas, inclusive eram comentaristas de 68. Os protagonistas que jogaram a vida e são sobreviventes de uma geração, porque somos sobreviventes, esses protagonistas, pelo establishment da grande mídia, não aparece para avaliar 68. E a outra preliminar, quando se avalia 68 no Brasil, tenta fazer uma referência a partir de uma influência do que foi 68 na França. Um dia desse eu estava aqui na sede do PT, e um jornalista, coitado, legal, até simpático a nossa pergunta: qual foi a influência de Paris do movimento estudantil do Brasil? Eu disse que seria perguntar ao contrário. Qual foi o papel do movimento estudantil no Brasil em relação ao que aconteceu em Paris e no México, que eram os três polos de 68? Porque no Brasil tinha uma ditadura, no México não tinha, nem em Paris. No Brasil se matava, nesses países não se matava. No Brasil, metade da geração de 68 não existe mais. Você olha o álbum de Biúna hoje, esse álbum de Biúna, para mim, tem uma simbologia muito forte, porque foi ele que me identificou como genuíno, que até quando eu fui preso eu não era genuíno. Aquele álbum de Biúna, que é uma lembrança e um pesadelo, metade da vanguarda estudantil de 68 foi morta. Metade do álbum de Biúna não existe, pode botar um X. Ó. Inclusive nos arquivos secretos da ditadura tem um X. Metade. Qual foi o movimento estudantil no mundo, numa geração de poucos anos, que a metade dela deu a vida por aquilo que acreditava? Essas três preliminares, pessoal, colocam a importância de resgatar 68 como um movimento político, revolucionário, cultural, ideológico. E era um movimento de massa. 100 mil no Rio de Janeiro, não tinha 100 mil estudantes. 30 mil em Fortaleza, onde eu era líder estudantil, não tinha 30 mil estudantes. Não tinha nem a metade de estudantes. As manifestações de São Paulo não tinha nem estudante para fazer 50 mil, 70 mil, coisa nenhuma. Foi um momento político em que a juventude assumiu a vanguarda política de uma rebeldia
repito para vocês, política que enfrentava a ditadura. Era um movimento cultural que trazia no seu bojo uma construção cultural de alguns anos. E um movimento ideológico, porque o debate dentro do movimento estudantil era intenso e radical. E é interessante a gente ligar que 68 historicamente tem uma vinculação com 64. A gente até brincava em 68 nas assembleias estudantis de massa, que eram assembleias de multidões, que não havia ninguém que defendesse o caminho pacífico. Porque a geração de 68 defendia publicamente a ruptura revolucionária pela luta armada, que trazia daquela geração que sobreviveu 64 uma grande decepção histórica com o golpe de 64, com a interrupção daquele movimento de massa pelas reformas de base e por uma certa busca de novos caminhos. E esses novos caminhos no Brasil, ele se fazia de maneira muito correlata, havia uma interação muito grande com a Revolução Cubana, com a Revolução Chinesa, com a Revolução no Vietnã e com lideranças que simbolizavam para a juventude a rebeldia da luta pelo sonho. A morte do Che em 67, a morte de Martin Luther King nos Estados Unidos, que foi um símbolo da luta da juventude pela igualdade racial, a guerra do Vietnã, que era muito forte dentro do movimento estudantil, e as referências que existiam na juventude brasileira. Esse processo, nós temos que entender que o movimento de 68 tinha duas pernas muito articuladas. Não era impossível ter 68 de massa, e era um movimento de massa, sem que existisse antes um processo social fruto do que aconteceu no país com o golpe de 64. Vocês sabem que a partir de 66, o primeiro movimento de massa que botou os estudantes na rua foi a luta dos excedentes, porque os estudantes entravam na universidade, atingiam patamar de pontos, mas não entravam na universidade porque não tinham vagas. E as mobilizações dos excedentes, as ocupações de universidades e reitorias, foi a partir de uma luta concreta de excedentes. Depois veio a luta pela excedentes. Depois veio a luta contra a reforma do ensino, que se baseava no acordo do Mecuzade. E um dia desse eu fiz um pronunciamento sobre o acordo do Mecuzade, aí uma pessoa pediu para me traduzir o que era Mecuzade. Veja bem o desconhecimento da história do Brasil. Aí eu fui traduzir o que era Mecuzade, que era o acordo do MEC com os Estados Unidos. E a própria destinação que a ditadura começava a dar para a universidade brasileira, no sentido dela ser uma peça, uma ferramenta do novo modelo econômico que produziu depois do milagre que veio com o golpe de 64. Este movimento, que tinha uma base material, os estudantes foram para a rua, morreram, fizeram grandes mobilizações, porque tinha uma base material para lutar, uma base muito real. A crise da universidade, o atrelamento ao modelo econômico que os estudantes se rebelavam, e o confronto entre uma classe entre uma camada social que ascendia e não tinha espaço na universidade. Vocês sabem que foi exatamente por isso que veio depois as universidades pagas. Naquela época era 30% de universidade paga e 60% de universidade pública. Hoje, Severino, é o inverso.